global, universal da Bíblia. É por isso que nós não compreendemos a Bíblia com um texto isolado. Todo entendimento tem que estar atrelado ao todo. Moisés entendeu, compreendeu o processo, as razões. Os filhos de Israel não. Entendeu só o seguinte: Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus tirou água da rocha, Deus fez isso. Que bom, Ele fez e faz. E nós até que gostamos e somos participantes de todos esses feitos. Mas eu não posso ficar satisfeito apenas com os feitos. Eu quero entender o caminho de Deus. Eu preciso de revelação para saber por que Deus saiu da eternidade, o que tinha no coração de Deus, o que Ele tensionava, o que palpita no coração de Deus, o que move um Deus eterno se fazer homem, o que o levou a descer tão baixo. Aquele que estava nos mais altos céus desceu às regiões mais baixas da terra. Efésios 4:7. Por quê? Há um segredo aí. Há um versículo que corresponde a esse. Abre lá no livro de Hebreus. Observem, lembrem-se que lá em Salmo 103:7 fala o quê? Deus revelou os seus feitos. A quem? Aos filhos de Israel. Mas a Moisés, seus caminhos. Agora veja o que diz aqui em Hebreus 3:10. Por isso, isso é Deus falando, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram. Aonde? Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Ah, queridos, se eu pudesse, se eu tivesse o poder de abrir a cabeça de vocês e colocar aí dentro o que eu sinto, o que eu penso, o que eu entendo que Deus me concedeu, eu faria. Mas eu sei que essa noite ainda talvez muitos saiam ainda sem receber, sem conceber os caminhos de Deus. Mas calma, ore, se humilha, abre mão daquilo que o homem te deu, daquilo que a religião te legou. Fala: Senhor, eu estou aqui para que tu, não o homem, ministre ao meu coração. Pode quebrar o que não é teu, e você vai ver. Você vai ver. Eles não conheceram os meus caminhos. Atos capítulo 18, versículo 24 a 26, nos fala a respeito de um homem chamado Apolo. Está aqui. Quem era Apolo? Há tantos Apolos hoje em dia. Muitos Apolos. Homens de Deus, sinceros, verdadeiros, mas Apolos. Capítulo 18, versículo 24 diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso homem eloquente, falava bem, poderoso de palavras, persuasivo. E tem mais, poderoso em quê? Atenção, quando foi feito esse registro, já havia as epístolas? Isso aqui é o início da igreja. Quando lá atrás Lucas registrou, olha, Apolo é um homem dotado de conhecimento das escrituras, a que escritura ele fazia referência? Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Por quê? Porque ainda não havia as cartas, ainda não havia os evangelhos, ainda não havia o Apocalipse. Esses livros do Novo Testamento seriam escritos no decorrer da era apostólica. Ainda
Então ele era um homem poderoso em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Tinha clareza sobre as profecias que falavam a respeito de Cristo. Era um homem eloquente, um homem poderoso, um homem persuasivo. Continua. Era ele instruído em quê? No caminho. Ele tinha instrução dessa trajetória. Atenção, igreja. Ele tinha conhecimento do caminho. O caminho de Deus quer dizer a trajetória de eternidade a eternidade, cruzando o tempo. Então ele compreendia muito do caminhar de Deus, da trajetória de Deus. Amém? Mas vamos ver o que vai acontecer. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele falava de Cristo, do Jesus, homem, Messias. Então ele conseguia convergir as profecias do Antigo Testamento e confluir essas profecias no cumprimento de Cristo. Ele conseguia provar: este homem é o Cristo, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Mas aí começa uma informação negativa. Conhecendo apenas, esse apenas não está restringindo o batismo de João. Quem é João? João Batista. Ou seja, na trajetória de Deus, no conhecimento do caminho de Deus, Apolo caminhou juntamente com Deus na revelação da Bíblia até João. Ele não continuou mais. Ele parou, ele estagnou no conhecimento desse caminho até João. Apolo, você precisa avançar. Apolo, você tem que adentrar as epístolas para ir conhecendo este caminho de Deus. Tem que entrar no Apocalipse. Por que que os líderes de hoje, pastores, não ensinam o Apocalipse? E não querem ensinar, e não querem saber, porque acha que não devemos saber, ou que não tem importância. Tem que entrar para entender todo o caminho de Deus. Apolo, embora tivessem todas boas qualidades, mas conhecia apenas o batismo de João. Então ele não conhecia a totalidade do caminho. Ele conhecia apenas uma parte do caminho, da trajetória até João. Ele não entendia daí por diante. O que aconteceu? Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila. Então, Apolo estava pregando, Áquila e Priscila estavam olhando aquele homem pregar. Priscila e Áquila eram um casal, cooperadores de Paulo, discípulos de Paulo, que aprendia com o apóstolo Paulo, que tinha conhecimento do caminho de Deus depois do batismo de João, mas que viu naquele homem Apolo: olha, Priscila, veja, aquele homem é um homem de Deus. Vejo nele, sim. Olha como ele fala. Mas você vê que ele só fala até o batismo de João. Ele não sabe do batismo de Jesus. Ele não sabe do batismo nas águas. Ele não tem conhecimento do batismo no Espírito Santo, como hoje também a maioria dos cristãos não possuem. Ele também não tem conhecimento do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que é a vida de Cristo em nós. Ele não sabe o que é regeneração, ele não sabe o que é santificação, ele não sabe o que é a edificação da igreja, ele não sabe essas coisas. Ele não sabe o que é o reino milenar. Ele não tem conhecimento. Como muitos cristãos hoje nunca ouviram falar que existe um reino milenar, e os que já ouviram não sabem para que funciona, para que serve. E como então não acha que não serve para nada, então para que pregar? Para que falar sobre de reino milenar se não tem futuro nenhum? Não tem razão de existir. Veja. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com... O que diz aí?
com mais exatidão lhe expuseram o quê? O caminho, a trajetória. Apolo, Deus saiu na eternidade passada, ele foi caminhando. Cada dispensação é um caminhar, cada momento é um caminhar de Deus. E agora nós vamos mostrar com maior exatidão este caminho, adentrando até chegar na eternidade futura. Quantos querem conhecer o caminho de Deus? Este caminho, o caminho do reino, de eternidade a eternidade. Mas para entender este caminho, precisamos de ter revelação. Sem a revelação do Espírito Santo, nenhum de nós é capaz de entendermos. Talvez é possível que você fique aqui até domingo, tome nota de todas as mensagens, nem pisque os seus olhos, e ao sair daqui, você saia ainda criticando essas mensagens. É possível. Se você não tiver revelação, você vai falar do tempo, como aquele pastor fala muito. Mas se você tiver revelação, você vai falar assim: por mim ele falaria a noite toda, que eu estaria ouvindo, absorvendo. Porque quando a gente assiste um jogo de futebol, ele pode entrar para prorrogação, para os pênaltis, a gente está lá. Ou não? Na fila do cinema, que quer assistir o filme, fica lá. Depois fica lá na cadeirona até acabar. Depois sai feliz, contando um filme para as pessoas. Na fila do IDAB, dorme na fila. Na fila da Fundação Bradesco, tinha uma fila enorme, não tinha? Dorme na fila. Mas quando é a palavra, ai, ui, né? Dói tudo. Para entendermos a mensagem do reino, precisamos de revelação. Quero concluir essa mensagem lendo com os irmãos Mateus capítulo 13. Hoje é a introdução do que nós veremos ao longo da conferência. Aleluias. Este caminho de Deus, essa trajetória de Deus, não pode ser entendida com a mente humana, com os conceitos humanos. Sabe por que às vezes você fala algo de Deus para uma pessoa, a pessoa fala assim: eu não concordo. Mas está escrito. Eu sei que está escrito, mas eu acho que não deveria ser assim. Ou pelo menos continuo achando que deve haver um outro sentido, não sei e tal. Quem sabe um dia. Sabe por quê? É porque a Bíblia é um livro espiritual. E nós temos uma mente carnal. O que Deus fala em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se você quer ter revelação de Deus, deve partir desse princípio: abandonar os meus próprios pensamentos para absorver pensamentos sublimes, pensamentos transcendentes, pensamentos eternos. Eu quero compreender com o meu pensamento. Não vai entender. Não vai entender. Não vai. Os meus pensamentos não são os vossos, e os meus caminhos, também não é. Ou seja, se fosse eu faria isso. Eu estava conversando com um grupo de pessoas, e no final da conversa, depois da exposição da palavra, uma jovem falou assim: você foi convincente. Você foi convincente. Eu sei que eu tenho que estudar mais. Mas se for deste jeito mesmo, como você expôs, eu cheguei a uma conclusão. Falei: pois não. Eu sou muito mais misericordiosa do que Deus. Engraçado? Vocês estão achando engraçado? Isso não é de rir, não. Isso é de chorar. Eu sei que é engraçado, sim. Eu entendo o sorriso dos irmãos. Mas é de chorar. Aí eu falei: muito bem. Por que você é mais misericordiosa? Ela expôs a situação, aí nós convencemos que ela não tem nada de misericórdia. Chegou ao final, tudo bem. Mas verifique, por que chegou-se a essa conclusão? Porque ela queria entender a soberania